Fala meu amigo, minha amiga advogada, Guilherme Barbosa da TreeMind. Quero começar esse vídeo hoje agradecendo alguns feedbacks aí sobre a questão da velocidade da minha voz, tá? Agradeço a paciência e os comentários, eu realmente recebo algumas críticas por falar muito rápido. É bem característico, estou trabalhando nisso, tentando resolver nesse momento, estou tentando falar mais pausadamente, mas é muito difícil. Então continue mandando, enfim, espero que este vídeo já comece a ter um pouco de progresso. Daqui a pouco a gente vai conseguir ver isso na prática aí, certamente, tá? Bom, hoje eu quero falar sobre algo extremamente importante que eu tenho percebido nesse processo que a gente tem feito de ensinar, né, o marketing jurídico no momento de ações, no momento de Covid que nós estamos vivendo, como o curso que nós recém gravamos, tá? Que é algo relacionado ao timing. Tem muito advogado nos questionando e buscando, tentando entender se faz mais sentido ele ser o mais rápido, por exemplo, sai uma nova MP ou sai uma alteração no MP, como aconteceu agora recente na MP 936, ele me pergunta, me questiona, é mais vantajoso eu ser o mais rápido ou é melhor eu trabalhar aquela informação de maneira que eu consiga otimizar ela, a gente chama de produtizar aqui, né? Como se eu pegasse alguma coisa dentro daquela MP que beneficiasse um determinado grupo, tá? De empresas, por exemplo, de pessoas, que eu tenha algum tipo de relação ou que eu queira construir uma autoridade para aquele grupo e aí eu produtizo isso, né? Então eu transformo aquilo num cenário, sempre de forma ética, né? Esse produtizar não guarda relação com a mercantilização, obviamente, do Código de Ética da OAB. Eu vou explicar sobre isso, tá? Mas a questão é justamente essa. O timing faz toda a diferença nessa questão de produto, nessa questão de transformar, né? De ser o primeiro a compartilhar uma notícia como essa da MP 936? Bom, vamos lá. Vou te explicar isso partindo de um entendimento claro de como você obtém resultado a partir de um pilar, que é o pilar principal de tudo isso, tá? Que é o pilar da audiência. Quando a gente começa a entender um pouquinho sobre essa questão de resultado em si com o marketing digital, existe sempre uma questão, tá, que os grandes expertos, os gurus de marketing aí sempre vão abordar isso e que está relacionado à audiência. Por que é que esses youtubers, né, ou esses profissionais aí, enfim, que vivem efetivamente de publicações de diversos assuntos e de volume de visualizações, de views, tanto no Instagram, né, os famosos youtubers mesmo, o que eles fazem para conseguir gerar retorno lá na frente? Vamos pensar de forma estratégica. Basicamente constroem uma boa base de pessoas seguindo eles, né? Uma boa base de audiência, de modo que depois eles possam vender isso. Ó, legal, Guilherme, não contou nada demais, isso é óbvio, mas legal. Por que isso é tão importante? Por que eles começam entregando tanta informação? Tem tanta frequência, né? Tem youtuber que publica 1, 2, 3 vezes por dia. Os Instagrams aí também publicam 3, 4, 5 vezes. Já vi, tá 5 vezes por dia. Por que eles fazem isso? Tem cara que tem que viver só disso para depois lá na frente ele colher. Porque de fato sem audiência você não tem nada. Então este camarada, depois que ele cria a audiência, obviamente ele ser o primeiro a compartilhar uma determinada informação é muito vantajoso, porque ele vai ter um número de views muito interessante, muito, sabe, impactante, e isso naturalmente converte em grana para ele, certo? Isso leva 3, 4, 5 anos, vai depender daquilo que ele tiver, para quem ele estiver falando e qual o objetivo dele, se ele quer de fato virar um youtuber, né? E se ele quer ganhar com o máximo de visualizações possíveis, ok? Então primeiro esse entendimento, entender o que é audiência. Agora trazendo bem para o contexto jurídico, para a gente não se perder muito dessa linha de raciocínio, o que é que você tem que ter em mente, advogado? Se você tem uma base, tá, de clientes já sólida, uma base de clientes que você tem relacionamento, faz todo sentido, obviamente, você reforçar a sua autoridade, mostrando para eles que você está atento e quais são as principais consequências de uma MP, por exemplo, como aquela que acabou de sair. Agora, se você não tem uma base, se você não tem o quê? Audiência, se você não tem um público que realmente te segue e que é interessante você ter aquele desgaste, né? Porque você tem desgaste, você vai gastar tempo, você vai ter que dedicar, né, para poder fazer aquilo, construir um conteúdo, explicar as consequências, né? O que acontece a partir daquelas definições com cada tipo de empresa, né? Ou com, enfim, categorias que você entender ali dentro da MP que podem ser favoráveis ou desfavoráveis. Você gasta tempo com isso. Então, se você não tem esta audiência, esta base que justifica você fazer isso, o que é que você faz? Você produtiza. Então, você vai fazer o seguinte: eu preciso, Guilherme, aumentar a minha base de clientes, tá? Eu vou criar aqui uma relação de possíveis clientes, obviamente dentro de uma linha de raciocínio que a gente sempre fala aqui, tentando o máximo possível nichar,
para que você fale sempre para um público específico, tá? Para que você sinta que a tua comunicação, ela, por exemplo, eu quero falar para condomínios. Estamos vivendo agora um momento em que os condomínios certamente terão um aumento na questão da inadimplência. E eu quero quero ser a porta de entrada, talvez, do meu escritório, como cobrança, né? Especialmente para essa questão condominial, tá? Então, qual é a minha abordagem frente, por exemplo, não a MP, né? MP 936, ela não discorre tanto sobre isso, mas frente ao momento que nós estamos vivendo, da questão da inadimplência, quais são as recomendações que você, advogado, pode fazer? Quais são as formas de cobrar? Até que ponto deve ir a flexibilidade do prédio em si, né? Da administradora, do condomínio, para a questão da inadimplência que está ocorrendo. Então, esta comunicação ela deve ser voltada para isso. Eu sou um escritório empresarial voltado para esse micro nicho, para esse micro tema do condomínio. Agora, puxa, eu quero falar com indústria, enfim, uma indústria de móveis, tá? Eu atuo numa região aqui no interior do Rio Grande do Sul, vou dar um exemplo aqui, tá? Bento Gonçalves. E quero falar para a indústria moveleira. Legal, então eu vou olhar para aquela MP e vou tirar dali situações, que é o que a gente fala do produtizar, né? Eu vou tirar situações criando o que a gente chama aqui de cenários. Então, o que são esses cenários? Lembrando, né? A única coisa que você, advogado, pode fazer é orientar, é ser consultivo. Então, quando a gente fala o produtizar, é no sentido de você pegar algo que está dentro da MP, que de fato vai interferir em alguma coisa em determinado segmento e criar cenários a partir daquilo. Como é que você faz para criar um cenário? Então, basicamente, você imagina o quê? As medidas que aquela empresa deve tomar, certo? De forma positiva, e as medidas, as consequências que ela pode ter se ela não tomar aquelas medidas com base na MP. E aí você vai transformar isso em títulos, tá? E conduzir aquilo para aquele segmento que você está mirando, para aquele segmento que você tem interesse em se relacionar. Entenda uma oportunidade que existe aqui, que é a oportunidade no sentido de você conseguir utilizar isso como porta de entrada quando você fala para um público específico, tá? Porque às vezes é muito comum os escritórios nos procurarem dizer assim, eu tenho aqui um mailing e esse mailing ele tem 8 mil empresas, ou comprei um mailing. De que adianta você comprar um mailing, pensa bem, com 8 mil empresas em segmentos completamente diferentes e você fazer, sei lá, um resumo da MP e mandar para esses caras? Né? Para quem que você está se comunicando? Com quem nichado você está falando? Se o seu escritório é extremamente relevante, ele já é conhecido, ok, pode ser bem interessante, ele já tem relação com o seu escritório, massa, você pode ter muito resultado. Mas se você não tem e compra um mail, além de você estar fazendo errado, a gente não faz isso aqui, a gente não faz isso porque é totalmente antiético e é anti a política de spam, tá? Então não faz nenhum sentido você fazer isso porque você não vai conseguir prospectar assim. Pode ser que em determinada situação, tem um cliente ou outro que te responda e tal, mas isso não é sustentável, além de não ser legal frente ao código de ética, tá? Você pode ser punido em função disso, certo? Então eu queria explicar um pouquinho dessa questão da velocidade, tá? Que ela está totalmente relacionada à sua audiência. Se você não tem audiência, não adianta você querer ser o primeiro. Você precisa produtizar isso, transformar, criando cenários. Aí sim você vai começar a falar e as pessoas vão começar a entender por sentir que aquela fala está direcionada para ela, tá bom? Bom, hoje completa o 15º dia de publicações, tá? Constantes ali, aliás, dependendo do dia que você está vendo isso, pode ser que seja até mais. A gente combinou de entregar sugestões de pauta exatamente com esses cenários no nosso Instagram lá, Instagram/Freemind, né? TraceMind, marketing jurídico. Procura lá, você vai encontrar pautas para empresarial, trabalhista, direito médico, sabe, direito do consumidor, tem um monte de áreas. Nós mesmos criamos as pautas, que são esses cenários, diariamente publicamos nos nossos canais, tá bom? Prontinho para você escolher uma delas, produzir um conteúdo e divulgar isso, né? Tornar público aí nas mídias, sempre respeitando aquilo que o código nos pede, correto? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas se você ficou com algum insight, alguma crítica, algum outro ponto de vista diferente disso, por favor, deixe seu comentário aqui, eu vou ficar bem feliz em responder. Um abraço e até o próximo vídeo. Até lá!